Olá pessoal, tudo bem? Então a gente estava vendo várias estratégias de dividir o nosso código em objetos para que cada objeto tivesse a sua responsabilidade. E assim o nosso controller ficou bem mais clean do que ele já era e ficou bem mais enxuto, a leitura ficou mais fácil e a gente repassou então algumas das responsabilidades para os objetos que ficam dentro da pasta database, da camada database. São os objetos que a única responsabilidade é fazer o acesso a dados e retornar ou não a informação, caso tenha alguma coisa para retornar, certo? Agora, depois a gente viu os objetos, a camada úteis, de objetos de utilização geral, e a gente viu a ideia do conversor, né? Que vai converter de um modelo para outro, que ajudou também muito na nossa ideia de dividir o código. E agora a gente vai ver mais uma estratégia de divisão de código. E agora vai ser uma camada para que a gente consiga trabalhar com a ideia de validações e regras. Então essa camada que a gente vai criar agora, ela vai ser responsável por aplicar regras e validações antes, presta atenção, antes de chegar no banco de dados. Então é uma camada que vai ser chamada antes da informação chegar no banco de dados. Até porque não faz sentido você querer salvar no banco de dados e só depois que você salvou você querer validar, né? Não faz sentido nenhum. Você tem que validar antes para depois ir para o banco de dados. Sendo assim, o nome dessa camada vai se chamar business, tá? Database significa úteis, é de utilização em geral. E agora a gente vai usar uma camada que se chama, a camada de negócio. Negócio, ou seja, é onde eu vou aplicar as regras, os fluxos e validações. Só que negócio em inglês significa business. Então a gente vai usar também aqui esse padrão de chamar business, tá bom? Mas significa negócio, regras. Vamos pensar regras, validações. Então tudo bem, tudo que for regra e validação vai vir aqui para business. Então vamos mudar agora. Então vamos abrir aqui o nosso controller, que era o filme controller, né? Junto com o filme database, lembra? O filme controller chamando o filme database. Agora vai mudar um pouco isso. A gente vai introduzir agora aqui na business a classe que vai se chamar filme business, tá? E a mesma coisa, para cada tabela que a gente tem, a gente vai criar também uma classe de validação de business. Então eu vou criar também já aqui, o ator business. Opa, deixa eu apagar, desculpa. Botão direito, new class. Ator business. Vou criar aqui também o diretor business. E vou criar o filme ator business. Tá? Então ótimo. A gente criou todos, mas quem a gente vai trabalhar agora vai ser o do filme business. Então beleza, estamos aqui, eu vou fazer as importações iniciais na business, certo? Então a primeira validação que a gente vai fazer aqui, então qual que é a minha sequência? Controller, e antes eu tinha controller que chamava database. Agora vai mudar um pouco, o business vai ficar aqui no meio. Então a gente vai ter filme controller, que vai chamar business, e business vai validar, aplicar as regras, e aí que vai chamar o filme database, certo? Então, vamos fazer a primeira validação, que vai ser a validação do salvar, tá? Pode ser que a business às vezes faça uma validação interessante, pode ser às vezes que ela só repasse a chamada, que nem no caso agora do salvar. O caso do salvar é bem legal, porque eu tenho então o TB filme, função salvar, vai voltar também. Então as mesmas coisas que entra e sai é igual, tá? Nesse caso. Então tudo bem, tá aqui. Agora a business vai chamar o meu database. Então eu vou vir aqui e vou chamar database.filmDatabase, filmDB e cá. Beleza. O que eu quero fazer agora nessa função de salvar? O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer as validações. É claro que eu vou chamar o filme db.salvar, né?
Vou passar o filme e vou pegar aqui a resposta dessa chamada, tá? E vou retornar. Isso seria o básico. Mas só que fazendo isso, a business ela não estaria fazendo as validações, ela só está chamando o database, né? Não faz nenhum tipo de validação. O que pode acontecer às vezes. Mas o que eu quero fazer agora, mostrar para vocês, é como eu posso fazer validações aqui. Então eu posso fazer algumas sequências de if, né? Então eu viria aqui e faria filme, ponto, de repente o nome do filme, se ele tiver, então eu vou usar uma função aqui que é uma função do string, string.is null or empty, e volta um booleano. Então, se a minha string tiver, se o meu nome do filme tiver vazio ou nulo, eu vou lançar um erro, né? Eu vou gerar um erro. Para que eu vou gerar um erro? Para que o código não continue, para que acabe aqui, e aí alguém vai ter que resolver esse problema do erro que deu, certo? Então, para lançar um erro, a gente fala null, throw, new, e aí a gente vai colocar argument exception, tá? Que é uma exceção quando o argumento está errado. E a gente coloca uma mensagem aqui, que pode ser, por exemplo, nome é obrigatório. E aí você fez a validação, certo? E aí você pode vir fazer quantas validações você quiser. Você pode fazer a validação por gênero e falar que o gênero também é obrigatório. Você pode fazer uma validação para, de repente, a avaliação, de repente, não pode ser menor que 0. Então você fala assim, ó, avaliação inválida. Então é aqui que você vai fazer todas as validações que vão garantir que ninguém vai burlar o seu sistema, tá? É aqui que você garante que ninguém está zoando o seu sistema. Pode ter aqui a data, pode ser a mesma coisa para duração do filme. Claro, será que existe filme com menos de 1 hora? Não sabemos. Você que vai fazer a validação conforme foi conversado na análise desse sistema. Então vou colocar menor que 0, vou falar também aqui ó, que a duração é inválida. Então eu faço uma sequência de validações para depois, se passar de todas essas validações, ou seja, se não entrar em nenhum if, não vai lançar nenhum erro. Porque quando lança um erro, acaba aqui. Nada que está para baixo é executado. Então fiz a validação, se passou por tudo é porque deu certo, né? Não caiu nenhum erro. Então ele vai continuar com o processo normal. Chama o salvar e retorna. Então esse aqui é o processo bem interessante que a business vai possibilitar. E aí, é claro, eu vou vir aqui e ao invés de eu chamar no controller, ao invés de eu chamar agora o database, o meu controller vai chamar a business, certo? Então a gente tá fazendo essa mudança só para você perceber as estratégias que a gente está utilizando para organizar o nosso código, tá? Então, fizemos aqui e ao invés de chamar filme DB, a gente vai chamar a business. A business que a gente vai invocar o salvar, a business vai pegar, vai fazer as validações no modelo JSON lá, que voltou da API, porque volta aqui ó, no controller. A função salvar recebe o modelo lá do JSON, né, da API. Então ele pega esse modelo e manda para o business. Invoca o salvar e manda para o business. Business pega esse modelo, né, recebe isso aqui, aplica as validações. É só isso que a business faz, é para aplicar validação, regra, enfim, esse tipo de ideias. E aí terminou, deu tudo certo, aí a business vai e chama o database. E aí o database é a última parte, onde chega e de fato a operação é realizada no banco de dados, depois que passou por todas aquelas validações. E aí ele retorna, aí a business também retorna, e aí o controller também retorna. E aí chega lá no Postman a resposta da API, certo? Então esse é o nosso fluxo. O nosso fluxo vai ser de 3 camadas, tá? Controller, business e filme database. Legal? Esse vai ser o nosso fluxo
E é claro, né, agora que eu estou fazendo isso, eu vou ter que vir aqui, então vou fazer de uma forma meio rápida aqui, ó, vou apagar isso aqui, e não vai, ó, vai dar erro em todas as minhas outras funções, ó, tá vendo? Deu erro em todas as outras. Por quê? Porque agora eu tenho que passar todas as outras também aqui para business, tá? Vou passar de um jeito meio rápido, meio sacana, usando Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, mas eu vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V só para pegar a função. O conteúdo a gente não quer, né? Porque o conteúdo já está sendo feito lá. Então, ó, função de listar, função de consultar, função de alterar disponibilidade, função de remover e função de remover por gênero. Então, ó, a business também agora vai ter todas essas funções. Ela vai validar todo mundo aqui, né? Tudo que precisa ser validado ela vai fazer. E pronto, e aí ela chama o database. É claro que em alguns casos não vai ter validação, que nem ó, listar. Listar não precisa de validar nada. Então nesse caso que não precisa validar, a business só vai chamar o database direto, sem a necessidade de fazer alguma validação. Nesse caso, a business só serviu como meio de campo, porque ela não fez nenhum tipo de validação, nem fluxo, nem regra, nem nada, tá? E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui também, nessas de consulta, né? Então, ó, consultar, eu passo o gênero. A de alterar podia ter validações, né? Por exemplo, eu vou pegar as mesmas validações que eu fiz aqui, no salvar, eu vou fazer no meu alterar. Só que ao invés de chamar aqui o salvar, eu vou chamar o alterar, tá? E aí não tem mais resposta agora, que alterar é void, ó, igual a gente já tinha feito. Legal. E aí eu vou também fazer alterar a disponibilidade. Como é só disponibilidade, então eu tenho que validar também. Na alteração, uma coisa que é legal fazer também é fazer uma verificação se o ID que está vindo para alterar, se for menor ou igual a 0, aí tá com problema, né? Aí tá alguma coisa errada, porque não dá para alterar o filme nem menor e nem igual a 0. Então eu vou lançar um erro aqui de filme inválido, certo? Legal. Então faço alterar, tem aqui o remover, mdb.remover. E por último aqui o filme db.remover por gênero e pronto. Nos de remover também é interessante, nesse daqui ele remove pelo ID, então é bom fazer essa mesma verificação do ID, para garantir que ele vai achar alguma coisa, né? E aqui também, aqui a gente está removendo pelo gênero, então é bom verificar se o gênero está vazio, né? Então, vamos pegar na verdade aqui em cima, né? Aqui ó, o gênero. Pronto. Aí ó, pronto, né? Agora a nossa business está redondinha e o controller vai chamar agora só a business. Então tudo que era o controller, né, que estava chamando database, agora vai chamar só business. Opa, eita, tem alguma coisa aqui sem querer. Vamos lá, alter business, troca para business, troca para business e troca para business. Certo? Olha que legal que tá agora nosso código, hein? Bem organizadinho, bem redondo, certo? Dividindo as responsabilidades, e a gente está com 3 camadas. Uma que é responsável por montar as rotas, outra que é responsável por realizar as validações, certo? E os fluxos e regras, e outra que é responsável só por fazer a chamada no banco de dados. Agora o código ficou bem mais organizado e a gente tem uma vantagem também da manutenção do sistema ser mais fácil, certo? E a gente evitar a duplicação de código, certo? Porque sempre que eu precisar listar ou consultar, é só chamar essas funções que já existem. Eu não preciso ficar programando sempre de novo a mesma coisa no controller. Legal? Ótimo! Então, a gente se vê no próximo vídeo.